Oi, e aí, gente? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sei, amiga, o cenário é desolador, é depressivo, é triste e é sem vida. Acontece que a minha digníssima estante não fará parte do vídeo de hoje, porque normalmente eu gravo no meu quarto, só que o meu quarto ele é virado pra rua. Daí o que acontece? Onde eu moro, ninguém, absolutamente ninguém se incomoda em calar a boca. Por isso, cá estou eu no polo norte da casa para tentar gravar esse vídeo para vocês. E aí que eu finalmente li Rainha Vermelha, demorei horrores pra terminar. Cara, primeiramente eu quero te pedir, se você leu Rainha Vermelha, se você leu na época do hype ou se você leu recentemente, me conta nos comentários o que você acha da trama, o que você acha da história. Esse livro ele é mais antiguinho, ele não é um livro novinho não, ele já tem uns aninhos aí de carreira, só que eu fui ler ele somente agora e tenho cositas a dizer a respeito. Vamos ver se vai ser chaotic crazy aí pra quem é muito fã da saga ou se não. Pra evitar delongas e uma brisa muito louca, eu decidi que eu vou ler assim umas sinopsezinhas aqui pra você, porque toda vez que eu vou dar a minha sinopse, ela vira um livro à parte. Vira um audiobook à parte, aí acaba dando spoiler, coisa que não é pra acontecer, lá. Por isso que eu vou ler pra vocês essa sinopsezinha aqui, pra resumir mais ou menos do que a história se trata. O mundo de Mare Barrow é dividido pelo sangue, vermelho ou prateado. Mare e sua família são vermelhos, plebeus, humildes, destinados a servir uma elite prateada cujos poderes sobrenaturais os tornam quase deuses. Mare rouba o que pode para ajudar sua família a sobreviver e não tem esperanças de escapar do vilarejo miserável onde mora. Entretanto, numa reviravolta do destino, ela consegue um emprego no Palácio Real, onde, em frente ao rei e a toda a nobreza, descobre que tem um poder misterioso. Mas como isso seria possível se o seu sangue é vermelho? Em meio às intrigas dos nobres prateados, as ações da garota vão desencadear uma dança violenta e fatal que colocará príncipe contra príncipe e Mare contra seu próprio coração. De cara já vou falar pra vocês, talvez uma coisa que eu até comentei no vídeo de ressaca, ou no vídeo de ressaca ou no vídeo de por que os autores fazem isso, um dos dois. Porque as coisas que eu tinha lido a respeito dele, aliás, as coisas que eu tinha ouvido as pessoas falarem a respeito dele, é que ele era um livro que começava lento, ele era um livro enrolado, ele era um livro embolado. Eu falei assim, normal, por quê? Porque pode ser meramente uma questão de opinião. Porque quando eu comecei a ler a cotar, a partir de algumas opiniões negativas, ultra mega blasters negativas sobre os livros, né, sobre a saga. E a galera falava que era uma escrita muito descritiva, que era uma escrita meio embolada no primeiro livro, e lá, e a coisa toda. Só que, pra ser muito honesto com vocês, pelo menos com relação a Cotar, eu não achei. Eu entrei esperando uma coisa um nível meio baixo, e eu saí muito satisfeita com a obra, gostei demais, gostando exclusivamente da escrita, que foi uma coisa que me pegou muito, né, que a Sarah J. Maas, a escrita da Sarah J. Maas é uma escrita muito pra mim, é uma escrita que me pega muito. Daí, as mesmas pessoas que disseram que a escrita da Sarah J. Maas é uma escrita muito descritiva, que não é muito pra elas, essa mesma pessoa disse que a escrita de A Rainha Vermelha era uma escrita que era meio embolado, que era meio arrastado, que não foi muito pra elas no livro também não. Entrei no livro com uma expectativa positiva, com uma expectativa um pouquinho alta, porque como eu ouvi isso das mesmas pessoas na época de Acotar, eu falei assim, então vai me conquistar. Vai ser uma escrita boa, acho que vai ser uma escrita pra mim, e tem grandes chances de ser um livro que eu vá gostar muito. Esse é o problema da expectativa. Ela te arrebenta. Eu vou dizer que a escrita da Victoria Aveyard, eu acho que é assim que fala o nome dela, realmente, a todos vocês que disseram que a escrita de Rainha Vermelha é uma escrita embolada, é uma escrita que não sai do lugar no início do livro e que é um negócio meio arrastado, eu vou dar razão pra todos vocês. Eu tive muito problema em continuar com o livro, em continuar na leitura, avançar na leitura, porque do capítulo 1 ao capítulo, sei lá, 5, 6, cara, foi
foi muito difícil, foi muito arrastado. Parecia que eu tava lendo as mesmas coisas. E isso me fez desanimar um pouquinho, bem pouquinho, mas me fez desanimar um pouquinho do livro. Ainda assim eu fui perseverante, ainda assim eu falei, quer saber, eu não vou dropar, eu vou continuar a ler e tal. E eu continuei, graças a Deus que eu continuei, porque por mais que no início do livro eu tenha tido alguma dificuldade ali, ao longo do livro eu fui me surpreendendo um pouco com algumas coisas. Com os acontecimentos, com a descrição dos personagens, né, com o desenvolvimento dos personagens, que foi uma coisa assim que eu realmente pude falar assim, não, beleza, isso aqui tá bacana, isso aqui eu tô gostando. Livro de fantasia é uma coisa assim que você já entra sabendo que vai ter aquele momento que não é muito desagradável assim pra todo mundo, que é o momento em que o autor ele te apresenta o mundo, né, que ele te apresenta o universo, ele vai te apresentar ali a política do lugar, como que funciona a dinâmica ali do mundo e tal, ali fantasioso. Esse comecinho eu achei que a Victoria, ela deu uma exagerada um pouquinho ali e tal em alguns excessos de descrição. Como eu disse pra vocês na sinopse, o mundo, né, dentro de Rainha Vermelha, ele é dividido por sangues, assim. A galera que tem o sangue vermelho, que é a galera normalzona, sem poder, sem nada. Humanoides como eu e você e eu. E tem a galera de sangue prateado, que é literalmente a galera que o sangue é prateado. E essa galera, ela tem poder. Só que também é dividido por casas, não é como se a galera prateada tivesse o mesmo poder, não. Existem divisões ali e tal. Cada grupo dos prateados ali, provavelmente, assim, explicando de um jeito mais chulo pra vocês, tem um poder específico. Então tem uma galera que tem o poder de fazer fogo. E aí tem a outra galera que tem o poder de, basicamente, de roubar água e aí te afoga. E aí tem uma outra galera que tem o poder de entrar na sua mente como se fosse uma hipnose e aí te controlar e aí fazer você fazer o que elas querem que você faça. São muitos grupos. Todos esses grupos, eles são extremamente fortes, assim, e eles são extremamente nocivos, por assim dizer, pra galera de sangue vermelho, que vive marginalizada, que vive sendo oprimida, que vive, oh meu Deus, como nós somos o cocô do cavalo bandido da galera prateada, nós somos o tapete pra eles passarem por cima. É literalmente isso que eles são. Só que eu achei muito repetitivo essa coisa de toda hora, no início do livro, a Victoria, ela meio que te repete isso, que eles são meio que o cocô do cavalo do bandido, e que a galera de sangue vermelho é muito inferior, e que a galera prateada é muito babaca com os vermelhos, e que os vermelhos são muito escravizados. Então, tipo assim, você já tem essa ideia logo de cara, você já tem essa realidade acontecendo logo de cara, e ao longo da história, até sei lá que capítulo, a Victoria, ela vai ficar repetindo isso pra você. Então isso foi uma coisa que me pegou negativamente, mas não parei, continuei, segui o baile, loucona. E aí você fica um pouco perdido. Eu fiquei, talvez você não vai ficar, talvez você não seja uma leitora boa. Eu me considero uma leitora meio lerdinha, porque assim, eu me surpreendo muito fácil com o plot das coisas, eu faço 1 zilhão de teoria, eu tô sempre errada, então eu me considero meio lerdinha, assim, como leitora, mas isso é bom, porque tem gente que mata a charada muito cedo, daí acha todo quanto é livro muito previsível, e eu gosto disso, eu gosto de ser surpreendida, mesmo que o livro seja óbvio. E Rainha Vermelha, olha, Rainha Vermelha, você já leu? Então acho que você sabe o que eu tô falando. Só que aí rolou um trem interessante. Eu falei com vocês que eu achei um livro muito arrastado no começo. Daí chega no capítulo 5, 6, é que a história começa a desandar, que a história começa a acontecer. Juro, deslancha e você fica assim, não, vou me segurar aqui porque tá alta velocidade. E aí a história vai embora. E ela começa a correr. Ficou andando a 2 por hora até o capítulo 6, sei lá. Daí do capítulo 6 pra frente, começou, do nada foi pra 126 por hora. E eu falei assim, calma amiga, calma, deixa eu me segurar aqui, senão eu vou sofrer um acidente. Só que eu nem vou falar que foi uma coisa ruim, não vou nem falar que tipo assim, nossa, achei isso blé, achei isso ruim e tal, porque aí do nada começou a correr, não. Porque como você como leitor já tá um pouquinho cansado da coisa demorar pra andar, chegar no meio do livro, o livro desenvolver rápido, você fica assim, glória a Deus, tô recebendo aquilo que eu quero. Daí, o que eu estava recebendo? Se você me conhece minimamente deste canal de Meu Deus, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de triângulo amoroso. E esse livro, ele vai te servir triângulo amoroso. Só que assim, ele vai te servir um triângulo amoroso entre irmãos.
literalmente os dois príncipes ali, o Cal e o Maven. O Cal é o mais velho, 2 anos mais velho que o Maven. De primeiro ponto, você fica sem saber pra quem que você torce, porque ela é apresentada primeiro ao Cal. Ele tem uma vibe meio obscura ali e tal, e você fica, tipo, muito intrigada por ele, você fica querendo saber o que ele, sabe, que ele é realmente uma vibe meio misteriosa e tal. E o Maven é completamente oposto ao irmão dele, ele é mais doce, ele é um menino mais apagado ali, ele não é o primogênito do rei, ele não é o herdeiro, então, tipo assim, é normal de se pensar, não é normal de se aceitar, porque que tristeza, mas é normal de se pensar, e é realmente o que acontece, porque ele fica meio à margem do irmão ali e tal. Daí, como ele é meio renegado demais, muito na sombra do irmão ali e tal, você fica até um pouquinho comovido, né, com ele, e ele é um menino muito doce, ele é um menino muito frágil, você fica assim... Nossa, que você fica até com dó. Eu fiquei com dó dele porque eu falei, ai, covardia. Porque você não é o herdeiro, porque você não é o próximo na linha de sucessão, então é normal seu pai fingir que você nem existe. Isso faz você ficar um pouquinho sem saber de que lado que você fica no quesito triângulo amoroso. E a Mare também fica um pouquinho balançada com relação a isso. Rola esse triangulinho amoroso aí, que você não sabe pra quem que você torce ali no começo, porque os dois são pessoas legais, assim. Os dois são meio questionáveis em alguns momentos sortidos, assim, você fica um pouquinho... Só que, ainda assim, os dois são legaisinhos. Daí você fica com dúvida de que lado que você tá. Eu, pra ser muito sincera, gostava do Cal, o mais velho. Mas, eu não sei, pra mim, o Maven me pegou muito mais no sentido de... É porque, véi, a galera tem essa mania de... Ai, que vamos todo mundo gostar dos morenos sarcásticos, que tem um passado obscuro e ele é um vilão declarado e faz coisas questionáveis, mas no fundo tem um bom coração. Eu também não tenho nada contra esse personagem, só que eu confesso que eu tô um pouquinho cansada desse padrão, assim, de, nossa, todos os personagens masculinos pra ficar com a mocinha, né, pra ficar com a protagonista, então ele tem que seguir esse estereótipo de ser um moreno sarcástico, que tem um passado difícil e que ele é um vilão declarado. Eu tô um pouco cansada desse estereótipo. Então, em Rainha Vermelha, não que o Cal seja esse vilão declarado, só que é óbvio de se notar que o Maven, ele é, tipo... Se o Cal não é esse vilão declarado, o Maven é menos ainda, porque o Maven é muito coraçãozinho, ele é muito, muito sentimento. Daí, eu, como uma boa pessoa que gosta de Golden Retriever... Ó, justiça pelos Golden Retriever. Já vou pedir aqui no começo do vídeo, tudo bem que já passou 40 minutos de vídeo gravado, mas vou falar aqui no começo do vídeo. Justiça aos Golden Retriever, porque... Que coisa é essa, gente? Que caça às bruxas é essa de vocês falar que não gostam dos Golden Retriever? Enfim, ele não é lourinho não, tá, gente? Ele não é lourinho não. O Golden Retriever que eu tô falando é de ser, tipo... não de ser lourinho, boi lambeu. Acho que você me entendeu. Daí eu gostei do Maven. Eu fiquei mais pro lado dele. Num dado momento ali, eu até fiquei um pouquinho balançada. Eu, tipo assim, deixei de ficar... dividida, literalmente dividida entre os dois, com relação a Mare, no momento em que ela deu uma bola demais ali pro Cal, e aí foi uma coisa assim que eu não gostei, eu achei meio desvio de caráter. Eu achei super desvio de caráter, daí eu não gostei, e aí tomei antipatia do Cal, sendo que a culpa nem era só dele, a culpa era dela também. Você tá sabendo o que eu tô falando. Mas Cal e Mare, eles têm, tipo, acabam tendo uma conexão maior do que a Mare tem com o Maven, mesmo ela passando muita parte do livro com o Maven, arquitetando as coisas com o Maven, entendendo melhor a cabeça do Maven. Então, assim, mesmo com tudo isso, ela é um pouco mais balançada pro lado do... A balança pende um pouco mais pro lado do Cal. E aí não era muito o que eu queria não, mas tudo bem. Eu amei o desenvolvimento desses dois personagens. Do Cal e do Maven. Eu gostei muito. Eu, Jéssica, não vou poder dizer que gostei super da protagonista, porque... A Mare, ela é aquele tipo de protagonista que ela é muito rancorosa, daí ela meio que dá tiradas, meio sem necessidade em alguns momentos. Ela é áspera, ela é muito ressentida, ela tem motivo pra ser ressentida. Eu acho que ela é aquela pessoa
que ela perde a mão, assim, em alguns momentos com os meninos, porque muitas das coisas que tá acontecendo nem é culpa deles. Eu acho que falta um certo freio, assim, na hora dela ir a todo vapor nos julgamentos e tal. Não aquela coisa, nossa, meu Deus, como é intragável essa personagem, não. Só que é um pouquinho. E eu, Jéssica, tenho dificuldade com esse tipo de personagem. Eu acho que foge um pouco da racionalidade. Eu acho que faz a personagem ser birrenta por coisa que ela não tem que ser. Tudo bem ela ser ressentida e achar, tipo, paia as coisas que o rei faz com o povo dela, que ela tá super certa. Mas ela transferir esse ódio pros meninos, que um tem 19 e outro tem 17, que não tem nada a ver com a coisa assim diretamente, eles não estão ordenando nada, e aí eu acho meio birrice, eu não gosto muito não. Daí a Mare, pra mim, ela não teve tanto desenvolvimento assim. Pra mim, ela não teve tanto crescimento, que foi diferente do Maven. O livro começa com ele sendo aquele príncipezinho franzino, todo que gagueja, que ele tá muito na sombra do irmão, ele é meio que invisível dentro da família, né, dos monarcas. Ele tem aquela dificuldade pra ele ter voz ali, a voz dele não é muito ouvida não. Daí eu achei incrível o desenvolvimento dele, porque ao longo do livro você recebe esse desenvolvimento muito interessante desse personagem. Do Cal também você vai ter um desenvolvimento interessante do Cal, só que eu, particularmente falando, gostei muito mais do desenvolvimento do Maven. Eu achei que ele teve um crescimento, assim, uma mudança de postura positiva ao longo do livro, mas... Ai, gente, eu não sei o que falar. Quando eu falo pra vocês que eu sou uma leitora lerda, eu tinha tomado tanta spoiler de Rainha Vermelha. Uma vez eu entrei no canal, acho que Livraria em Casa, e aí o Paul Hatz... Eu tava vendo um vídeo sobre Quarta Asa, depois de ter lido Quarta Asa, eu tava vendo um vídeo dele sobre Quarta Asa, pra ver se a minha concepção geral do livro batia com a dele. Daí eu tomei um baita spoiler, um spoiler desse tamanho de Rainha Vermelha, sem ter lido Rainha Vermelha. E aí eu falei assim, que merda, né, Paul Hatz? Tadinho, ele nem sabe nada disso. Paul Hatz, é meio difícil, mas se você estiver vendo esse vídeo, a culpa não é sua. Mas... eu tomei um spoiler do final, um spoiler bem spoiler do final de Rainha Vermelha. Mas fora esse spoiler, eu já tinha tomado um outro spoiler menor, num nível um pouquinho menor, do plot final. Daquele plot que esse livro tem, porque esse livro aqui foi um livro 4 estrelas pra mim, porque ele é um livro embolado no início, ele é um livro que demora a acontecer, ele é um livro que eu não tive muita... paixão pela protagonista. Ele é um livro onde, por mais que eu gostei muito do desenvolvimento do Cal e do desenvolvimento do Maven, ainda assim eu achei os dois interesses românticos ali da Mare meio fracos, preciso dizer. Mesmo assim, com tudo isso, pensa num livro que tem um plot daqueles. Cara, gente, sério, era mais de meia-noite quando eu terminei. Não, na verdade, quando eu terminei de ler esse livro, já era umas 1h da manhã. Mas assim, já era tipo meia-noite quando eu cheguei no plot do livro, plot final. E eu vou falar com vocês numa boa. Tinha muito tempo que eu não pegava um livro com um plot dessa magnitude. Foi um big plot. A história, ela bifurcou. Eu sabia que ia dar merda em algum momento por causa de alguém. E eu chutei que ia ser A e não B. E foi B. Mas eu tomei um tombo que eu falei assim, cara... Só se você tiver uma visão, assim, muito certeira das coisas, que você não vai ser muito enganado nesse livro. Esse livro te engana bastante. Esse livro te engana inteiro. E tem situações que vai acontecendo assim, que você fala... Você chega ao ponto de falar assim, não, parecia tá muito fácil. Tipo, as coisas vão acontecendo, a Mare vai dando toda... Cara, ela vai tramando as coisas ali e tal. E as tramas dela nem são da... Oh, meu Deus, como sou inteligentíssima. Não, as tramas dela acaba dando certo, porque ela recebe muita ajuda, ela tem muita ajuda dos meninos, mas ainda assim, ela fica sussa. Ela não se ferra em várias manobras radicais ali que ela vai fazendo ao longo do livro, porque ela é realmente bem astuta e até com um caráter meio duvidoso, preciso dizer. Eu acho que a Mare é aquela personagem moralmente cinza, que você fica assim, hora você defende, hora você não defende. Eu não defendo tanto, eu acho que a causa dela é boa, mas eu acho que os meios nos quais ela
usa pra defender a causa dela, eu não acho interessante. Eu acho ela nem moralmente cinza. Eu acho a moral dela duvidosa mesmo e ponto. Tipo aquela personagem que você só defende em alguns momentos só porque é protagonista. Porque se não fosse, se fosse um personagem secundário, você não defenderia. Ela pra mim é esse tipo de personagem, eu sei lá, se eu gosto muito desse tipo de personagem, eu acho que não. Mesmo você tendo um chega pra lá ali com relação ao caráter dela, você continua ainda querendo saber o que vai acontecer, querendo saber o desfecho da história, vai te deixando... É um livro que te deixa muito interessado ali com o desfecho final, com o que vai acontecer, mas se você é um leitor parecido comigo, você vai tomar um fecho daqueles no final dele, no plot final, porque você realmente não vai estar esperando, só se tiver uma visão muito boa, se estiver muito aguçado, porque senão, meu amigo, o que me fez dar 4 estrelas pra esse livro, confesso, foi o plot final, porque senão eu teria dado, sei lá, 3 estrelas no máximo pra esse livro, por esses quesitos que eu falei com vocês. Não foi um livro que me rendeu lágrimas, assim, eu fiquei meio bolada, assim, no final, porque ele passa a ser muito cruel no final, ele passa a ser muito, muito cruel no final. Daí eu fiquei meio... Eu funguei, mas eu não chorei, super chorei. Então... E como eu já tava esperando o plot final, porque o nosso queridíssimo Paulo Hatz já tinha avisado, aí foi isso. Eu não achei uma escrita... O meu resumo final, gente, o que eu achei mesmo, foi um livro bacana, mas não foi aquele livro ultra mega revolucionário ali, que, oh meu Deus, como foi incrível na minha humilde concepção, porque não foi um livro... Eu achei que foi um livro de boinha, com relação, né, se comparado a vários outros livros que eu já li. Não tô muito animada pra ir pra continuação, que acho que é a Espada de Vidro, não sei, mas eu vou em algum momento, não por agora. Vou fazer aquilo que eu falei com vocês nos últimos vídeos, eu vou trocar um pouquinho de gênero pra eu não ter ressaca literária outra vez. E quando eu for voltar para os outros livros da saga, para as continuações e tal, da saga de A Rainha Vermelha, eu vou falar pra vocês o que eu achei da saga final, porque eu não conheço uma pessoa, se você leu a saga inteira, me conta nos comentários, pelo amor de Deus, porque eu não conheço uma pessoa que terminou de ler a saga completa de Rainha Vermelha. Todo mundo que eu conheço leu o primeiro livro e abandonou. Então, eu não sei, eu espero que a saga melhore, eu quero dar chance pra saga melhorar, porque pra esse primeiro livro, é o que eu tô dizendo, gente, eu só dei 4 estrelas pra ele, porque o plot final me pegou de jeito e foi muito bom, porque se não tivesse sido isso, eu teria dado 2, 3 estrelas pra ele, tranquilo. Uma coisa que eu pensei muito se eu diria ou se eu não diria, e eu vou ter que falar. Gente, 2025... que eu fui ler A Rainha Vermelha. É um livro mais antigo, é uma saga mais antiga. Eu li Quarta Asa no ano passado e vocês sabem, isso aqui é só um adendo, eu não vou me aprofundar nesse tema porque já tem vídeos nesse canal só falando sobre Quarta Asa e eu já mencionei essa problemática desse livro em vários outros vídeos também. Aqui eu só vou fazer um adendo porque eu fiquei impressionada. Gente, eu realmente fiquei impressionada. Eu já tinha visto outros canais falarem isso, outras pessoas falarem isso, que Quarta Asa tinha, assim, copiado muita coisa de várias outras sagas e Rainha Vermelha tava em todas as listas, na verdade. A Kotai e Rainha Vermelha tava, assim, presente em todas as listas onde as pessoas usavam pra falar livros dos quais Quarta Asa copiou descaradamente. E eu preciso dizer, enquanto eu estava lendo Rainha Vermelha, eu ficava impressionada com o quanto Quarta Asa se pareceu com esse livro em vários aspectos. Tipo assim, eu senti que, tipo, em comparação a Kotai, eu senti que tentou copiar. Só que falhou miseravelmente. Quarta Asa, no caso. Mas com Rainha Vermelha, não. Com Rainha Vermelha, eu acho que conseguiu copiar muito. E descaradamente, principalmente no final do livro. Gente, eu não vou falar o quê, mas se você leu Quarta Asa e se você leu Rainha Vermelha, você tá sabendo do que eu tô falando. É muito descarado. Mas é muita coisa e é muito descarado. Eu fiquei realmente impressionada. Em todos os momentos que isso aconteceu, que eu senti que isso estava acontecendo, eu tinha que fechar o livro e respirar fundo e falar assim, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que isso aqui foi aprovado em outro livro. Eu não tô acreditando que outro livro relançou esses mesmos acontecimentos e a galera tá achando fenomenal. Eu acho que a dinâmica aqui dentro foi uma dinâmica muito legal, muito diferente dos livros da época, eu preciso dizer. Tá até com marcador aqui, mas
como foco de comparação dessa tríade aí, né, que a galera fala que Quarta Asa, aliás, com essa dupla aí que a galera que fala que Quarta Asa tentou copiar, que é a Kotar e Rainha Vermelha, eu acho que a Kotar vai continuar sendo meus favoritos, não tem jeito não, eu acho que eles são realmente o topo da pirâmide. Rainha Vermelha tá bem no meio ali, eu não vou dar, assim, não vou falar que, oh meu Deus, que livro revolucionário, foi um livro muito bacana, mas não foi um livro, oh meu Deus, mudou minha vida. Por mais que tenha sido uma cópia muito descarada, uma tentativa de cópia muito descarada, eu ainda preferi 1000 vezes a Rainha Vermelha do que Quarta Asa, mesmo que tenha tentado copiar ao máximo. Eu ainda prefiro a escrita de Rainha Vermelha, eu ainda prefiro a escrita da Victoria. É um livro exagerado no sentido da escrita, mas não é um livro que tem hot, não é um livro que tem linguagem chula, não é um livro que tem exageros nesse aspecto. Eu tava sentindo falta de ler uma fantasia que não estivesse entupida de hot e de linguagem chula. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, eu gostei muito dele, com algumas ressalvas, mas eu acho que vale a pena ler. Se você não leu, leia, porque sinceramente valeu a pena. Queria muito que os próximos livros superassem o primeiro, que a saga melhorasse a partir do primeiro. E eu sei que é ruim ter expectativa alta, porque eu entrei nesse livro com expectativa alta, mas, ai gente, ó, é isso aí. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que, se você é acostumado com a minha opinião, porque eu tenho muito isso, eu tenho afinidade com alguns criadores de conteúdo, do qual eu sei que se ele leu um livro e ele gostou, provavelmente esse livro eu vou gostar também. Já outros me indicam livros se eles não gostarem. Cara, eu tenho uma lista de criadores de conteúdo que me indicam livros indiretamente se eles não gostarem, porque o meu gosto literário não bate muito com eles. Aí, tipo assim, eles falam, ah, meu Deus, eu li livro tal, e aí eu não gostei por causa disso, disso e disso, e eu já fico tipo assim, eu já sei que eu vou gostar, porque todas as vezes que essa pessoa falou isso, que ela não gostou do livro, por isso eu gostei. Já outros influenciadores, o meu tipo literário bate muito com deles, então me conta aqui embaixo se seu tipo literário bate com o meu, de acordo com os vídeos que eu já postei no canal, me conta aqui embaixo. E eu vou adorar saber. E me segue no Instagram se você não me segue no Instagram, curte esse vídeo se você ainda não curtiu. E me fala aqui embaixo o que você acha dessa saga, se você quer ler, se você já leu, se você gosta, se você não gosta, se você odeia. Me conta aqui que eu vou adorar saber. É isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês e eu volto daqui a pouco com outro vídeo muito maravilhoso aqui pra este canal. Um beijo, galera. Tchau, tchau.